aumenta tudo isso. A gente sempre comenta com os nossos jovens essa questão do falar, né? Porque o importante é que a gente falar as nossas questões, né? Porque quando tu não fala, não verbaliza, aquilo vai aumentando e vai crescendo dentro da gente e vai, né? E fica grande, grande, grande e fica um monstro e aí tu não vê saída, né? Então a importância deles, não quer falar para o pai e a mãe, procura na sua igreja, né? Que todas as igrejas têm os atendimentos, procura na sua igreja, procura o psicólogo na escola, fala para o professor, fala para um amigo, mas falar, verbalizar o que a gente está sentindo, né? Pôr para fora, como é importante isso. Né? Nesse caso, em todos, para não chegar a esse monstro tão grande que acaba, né, fazendo a pessoa tomar uma atitude tão drástica, tão extrema. A linguagem é o que a gente tem de mais elaborado enquanto ser humano, né? E o que a gente tem de mais regressivo, às vezes, é ficar só nessa sensação, né? Então, colocar na linguagem o que a gente pensa, o que a gente sente, é algo extremamente elaborado, vamos pensar, é sofisticado, né? Se fosse pensar o maior aparelho que a gente tem, né, é o que elabora uma linguagem, que consegue compreender uma história, que consegue falar. Então, a linguagem, ela é extremamente importante. Por isso que a gente fala na expressão, né? Por isso que o lema, não foi, acho que foi da campanha, não sei se foi no passado ou na outra, que falar é o melhor, não, falar é a melhor solução, né? Então a gente sempre busca isso, porque não tem por outra via sair o sofrimento, né? Sai por outras vias, sai, né? A gente adoece, a gente tem dor no corpo, mas o que a gente tem de mais elaborado é conseguir articular esse sofrimento a partir da linguagem, né? É falar. E como dar um alívio, né? Porque às vezes eu sei que aconteceu comigo mesmo, de eu ter questões minhas, de ficar anos e anos e anos com aquilo, até eu ter coragem de ir para um terapeuta e falar, nossa, ou de falar, porque às vezes a gente não tem coragem de falar para um amigo, né, ou para um familiar, ou para um conhecido, umas questões, às vezes, tão pessoais da gente. E tu vai lá e fala, nossa, aquilo assim, por que eu fiquei tanto tempo com aquilo guardado? Com aquilo guardado. Né? Então, isso que a gente sempre fala, né, principalmente para os jovens, né, que como está aumentando tanto, né, o suicídio na juventude, que fale, né, verbalize, não deixem né, essa questão assim ficar tão ampla. Sempre vai ter alguém. E outra coisa é nós, adultos, né, de ouvir sem dar opinião, ouvir. Aí eu sempre comento também que o melhor, para mim, o melhor estudo para aprender a ouvir foi quando eu fui ser jurada num júri. Porque tu tem que ficar lá estátua, não pode concordar, discordar, só ouvir. Eu digo, olha, querem aprender a ouvir, vão ser jurados. Ouvir é uma coisa difícil, né? É uma coisa tão automática, mas é um pouco difícil, assim. É importante ouvir. É muito importante, né? Porque para o amor ou para as relações, a gente precisa ter tempo, né? E eu acho que hoje a gente está tudo muito rápido, né? Tudo muito... E isso, às vezes, acaba prejudicando esses diálogos, enfim. Mas é extremamente importante, né? Ter essa escuta sem julgamento e essa escuta sem prever ou precaver, ou antever o que o outro está pensando, né? Porque às vezes o outro nem terminou, a gente já está com tudo elaborado aqui, né? Então, assim, ouvir literalmente cada palavra, cada momento, né? Isso é bem importante.